Bom, semana passada, então, nós fizemos uma pequena introdução, né, ao nosso assunto. Nós vimos que Jesus, ele nasce e logo ele vai para Galileia, vai para o Egito. Nasce em Belém, vai para o Egito. Depois que morre Herodes, que tentava matá-lo, ele volta e a sua família vai para uma cidade desconhecida lá do norte do país, na região da Galileia. Essa região é uma região, vamos assim dizer, pouco conhecida mesmo, porque Nazaré nada mais é do que uma aldeia, uma pequena vila na região da Galileia, e um lugar muito bom para você se esconder, né? Porque ninguém pensaria em buscar lá esse Jesus. Bom, o tempo passa, o tempo voa, e nós vemos Jesus aos 12 anos indo para o templo, e depois disso, somente naquela época em que ele já é adulto, lá por volta dos 30 anos, aos 30 anos ele aparece, sai de Nazaré, vai para a região sul, para a região do deserto, e lá no deserto ele é batizado por João Batista, ele vai ser levado para o deserto para ser tentado durante 40 dias, nesse meio tempo João Batista ele é preso, depois que ele é preso, Jesus volta quando ele volta da tentação, fica sabendo, ele pega alguns dos discípulos de João, não desse, do outro, né? E aí o João, já preso, os outros discípulos estão lá, inclusive o texto fala que um dos discípulos é André e possivelmente o outro é o João, por várias razões que nós não vamos poder entrar aqui nos detalhes. Tá? Esses dois seguem Jesus até a região onde ele morava, em Nazaré. Perto de Nazaré tem uma cidade chamada Caná, que é mais menor ainda, tá? É menor do que a própria Nazaré, e lá acontece um casamento, e é o primeiro milagre que a gente viu, aquela questão de Maria, Jesus, o vinho e a água, ou a água e o vinho. Com isso, Jesus começa a ganhar fama, e aí que nós entramos na nossa história a partir de agora. Nós estamos nesse contexto, Jesus ele começa a ter uma certa fama, ele vai até Cafarnaum, que é uma cidade que fica 30-35 quilômetros ao norte de Nazaré, que fica na beira do mar da Galileia. Tá? Se vocês lembram, novamente, o velho desenho está aqui. Ó. Eu não vou nem mais apagar isso aqui. Não, tá de cabeça para baixo. Tá certo. Agora eu vou ter que refazer. Tá? Aqui é o Mar da Galileia. Aqui é o Mar Morto. Aqui é o Rio Jordão. Jesus é batizado em algum lugar por aqui. Aqui fica Nazaré. E aqui fica Cafarnaum. Bom, até semana passada nós estávamos aqui. Jesus estava em Caná, que fica aqui ao nortezinho, ao noroeste. Na cidade de Caná, ele faz um milagre e tal. Depois diz que ele vai até Cafarnaum, aqui são 30 quilômetros mais ou menos, a viagem de um dia. Lá ele faz algumas coisas, alguns milagres e tal, mas a multidão já está seguindo ele. Ele faz a sua visita e ele volta para Nazaré, a sua cidade natal. Tá? Então logo nós percebemos que a fama de Jesus corre por toda a região e as pessoas começam a vir para encontrar com este novo pregador da Galileia que fizeram um milagre num casamento. Então as pessoas estão vindo por causa daquele milagre do casamento. Né? Entretanto, na sua pregação ele é rejeitado na cidade de Nazaré, lá em Lucas 4. Vamos abrir lá em Lucas 4. Peguem os seus celulares, por favor. Abram o aplicativo da Bíblia. Lucas 4:16. O que diz o texto aí, por favor, à minha direita? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e nos dias
De sábado, entrou na sinagoga como era de seu costume. Tá vendo que ele vai, diz que ele vai para Nazaré, ou seja, ele saiu de Cafarnaum, que ele estava lá, ele vai para Nazaré. Chegando em Nazaré, que é a cidade onde ele havia sido criado, e num sábado, ou seja, se passou alguns dias depois da volta dele. Por quê? Porque ele está em casa. Na verdade, ele está na casa dele, tá? Foi para a casa da mãe, em outras palavras, ainda que já seja adulto. E aí acontece o quê? Continua, por favor. Levantou-se para ler. Na sinagoga. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a verdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ok. Então, olha só. O texto aqui diz que levantou-se e foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Parece o quê? Que ele pega o livro, né? Como é que a coisa aconteceu? Vocês têm uma ideia, a sinagoga, ela tem uma forma de um U, mais ou menos como nós aqui, só que um pouco maior, né? Aqui no meio fica um vazio. E aqui seria o púlpito, o lugar onde que a pessoa, o pastor deles lá fica. Isso, logo atrás do rabino, ficava uma sala, e dentro dessa sala, não é uma sala, um compartimento com uma porta, tá? E ali dentro ficavam os rolos da lei, tá? Não é todo mundo que tinha o seu celular naquela época, certo? Então, as pessoas iam até a sinagoga para ouvir. Aí provavelmente esse rabino, esse pastor deles lá, ele pega um livro lá dentro, coloca em cima do púlpito e chama uma pessoa para ler o texto, certo? Então essa pessoa, ela pegou o livro, coincidentemente pegou o livro de Isaías, colocou ali em cima. E aí Jesus é chamado para ler aquele livro, para ler uma parte do texto. E o texto diz que ele, como se ele tivesse procurado e encontrado, ou seja, foi deliberado a escolha do texto. Ele não simplesmente abriu a esmo. Agora vamos ver o que Deus quer falar com a gente. Tá? Ele sabia onde é que ele ia procurar o texto. Ele encontrou o texto de Isaías e ele leu esse texto. Por que ele lê esse texto? Porque esse texto vai ser a base do início do ministério dele. Porque diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começa a pregar, e os judeus entendiam que esse texto era um texto fortemente messiânico. Ou seja, aquele que cumpriria isso daqui seria o Messias. Tá? Aí diz o quê? Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele. Porque pensa bem, ele está olhando, todo mundo está entendendo que Jesus escolheu aquele texto. Todo mundo espera que Jesus vai ter algum tipo de pronunciamento. E ele começou a dizer-lhes. O que ele diz? Então ele está dizendo o quê? Em outras palavras, qual é o grande pronunciamento de Jesus aqui? Eu sou o quê? Eu sou o Messias, exatamente. Ele está reivindicando para si aquele texto, tá? E não é à toa que todos fizeram o quê? Todos falavam bem dele. É tipo assim, ele é um cara legal, todo mundo gostava, tal, mas parece que nem todo mundo gostava, né? Estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntaram: não é este o filho de José? Por que eles estão perguntando isso? Ué, esse aí não é o filho do José? Por que pergunta? Estão se destinando. Não diria tanto, é do tipo assim, eu conheci, sabe aquela história, eu te carreguei no colo, eu conheci quando você era desse tamanhozinho, você é filho do fulano, que é irmão do não sei ciclano, gente, é uma aldeia, todo mundo se conhece há trocentos anos. Então, todo mundo estava admirado que aquele molequinho que andou correndo atrás dos outros moleques, brincando de pega-pega, etc e tal, esse cara está dizendo agora que ele é o Messias. Então, isso traz a admiração para as pessoas, né?
Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua casa o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Está vendo como Jesus ele fez muitas coisas em Cafarnaum? Alguns dias antes, todo mundo já está sabendo, e eles estão dizendo: pô, você fez lá, faça aqui também. Né? Diga-vos a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-vos que havia muitas viúvas em Israel, mas somente a que deu a vinho para Elias, que foi recompensado e tudo mais, e ele começa a bater contra o pessoal. Aí 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Tá? Então, resumidamente, o ministério de Jesus na sua própria cidade começa catastroficamente. O primeiro lugar que ele é rejeitado é na própria cidade. Por quê? Porque é o primeiro lugar onde ele está se intitulando, reivindicando a posição de Messias. Certo? Então, olha só. Ele sai da cidade, mas é um sair do tipo assim: eu vou sair porque senão vão me matar. Já estavam levando ele para matá-lo. E como é que uma pessoa escapa de 3, 4 pessoas ou de 50 pessoas tentando matá-lo? É uma pergunta que fica, né? Ou então ele pegou um chicote e já foi treinando ali também, né? Não, eu já tinha feito isso antes, né? Tá? Então, é praticamente catastrófico. Entendo, Jesus ele é expulso da cidade, da sua própria cidade. Tá? Agora, nós começamos, então, uma nova etapa no ministério de Jesus. Jesus, ele está lá em Nazaré, ele é expulso de Nazaré, ou seja, numa cidade, aldeia de poucos habitantes, se a pessoa não gosta de você, você tem mais é que sair mesmo. Você vai fazer o que lá? Né? Então, Jesus, ele sai de Nazaré, e continua o versículo próximo que estava lendo aí, diz o que? 11. Por favor. 11. Versículo 11. 4:11. Com as mãos eles se segurarão para que você não navesse com a terra. Esse é o 11? 4:11? 4:11. Não, 4:11 não, 4:33. 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Ok, olha só. Ele é mandado embora da cidade de Nazaré. E diz o quê? Que ele desceu para Cafarnaum. Quando você vê aqui, olhando pelo mapa, parece que ele subiu, né? Que vai para o norte e sobe, certo? Só que geograficamente ele está descendo. Lembra-se que está falando que ele quase foi lançado em cima da colina, né, onde a cidade tinha sido construída. Então, a região de Nazaré ela é mais alta, e aí quando você vai em direção ao mar da Galileia, você vai, na verdade, baixando. O mar da Galileia ele fica 250 metros abaixo do nível do mar. Tá? Nazaré fica alguns metros, não sei quantos metros acima. Então ele está baixando, indo para a região de Cafarnaum. Interessante que ele vai buscar refúgio aonde? Em Cafarnaum. Tá? Ele não vai buscar em Jerusalém, ele não vai para o sul, ele não vai para outro lugar, ele vai exatamente para Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Porque provavelmente Cafarnaum ele foi mais bem aceito e ele tinha mais potenciais seguidores do que em outras cidades, porque ele já tinha feito, pelo que nós podemos perceber aqui, a gente viu antes, ele havia feito alguns milagres em Cafarnaum. E o povo estava mais propenso a aceitá-lo. Tá? Então, após alguns dias, Jesus desce com com o seu pessoal para Cafarnaum. Tá? Peraí, perdi aqui.
Ah, sim. Estou tentando achar o texto aqui, mas eu não coloquei para variar. Vamos pegar o de Lucas. Lucas 5:1. A gente tem Lucas 5:1. Não, peraí. Então Jesus está em Cafarnaum. Tá? Cafarnaum é uma cidade um pouquinho maior. Tá? Não é uma cidade, não é uma megalópole, mas pelo menos é maior que Nazaré. Tá? Não, devia ter ali alguns 3.000, 2.000, 3.000, talvez até 4.000 habitantes. Era uma cidade razoável para aquela época. Que para nós não é nada hoje. Mas naquela época era uma cidade importante. Porque Cafarnaum é uma cidade importante em que sentido? Cafarnaum, geograficamente, ela é importante porque Cafarnaum dá acesso tanto ao norte, quanto à região da Síria, quanto à região da Transjordânia. Você pode ir para a região da Galileia, a Galileia Alta aqui, como você pode também, depois, se quiser, ir para o sul. Então é uma cidade estratégica, porque daqui para cima começava a parte mais ao norte de Israel. Tá? Então, de uma certa forma, Cafarnaum era uma cidade grande, era uma cidade estratégica, ficava na beira do mar e, tecnicamente falando, ela é uma rota de escape muito fácil. Tá? Qualquer coisa, você sempre tem para onde ir. E pelo jeito, Jesus ele sabia que o pessoal não estava gostando muito dele. Tá? Mas o importante para nós é que ele está nessa cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum, como disse, fica na beira do mar da Galileia. E aí começa o capítulo 5, por favor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ok, peraí. Então, qual é a cena que nós temos aqui? Jesus diz que após alguns dias, certo dia, não sabemos quanto tempo, mas algum tempo após ele ter ido para Cafarnaum, ele já estava morando lá, ele está perto do mar da Galileia, certo? E a multidão começa a comprimir. Ou seja, o que acontece aqui? A gente não pensa às vezes em todo o contexto. Vocês conseguem imaginar que a fama de Jesus já tinha se espalhado e tudo mais. Ele tinha fugido, né? Tinha saído de Nazaré porque eles não queriam ele lá. Ele estava em Cafarnaum, mas esse deslocamento dele também traz o deslocamento de pessoas. As pessoas, em vez de ir para Nazaré, agora eles vão em direção a Cafarnaum. Então, as multidões que antes ouviam falar que Jesus havia curado, que Jesus havia feito milagres, Jesus tinha transformado água em vinho, etc. e tal, em vez de ir para Nazaré, agora estão indo para Cafarnaum. Todos eles estão descendo. E lembre-se que eu falei para vocês que Cafarnaum é um lugar estratégico para você ir para qualquer lugar? Por outro lado, você pode inverter essa ideia. Cafarnaum é um lugar central para que pessoas de todos os lugares venham para cá. Certo? Ela fica meio que central. Quando você depois vê de onde que vem as multidões, você lendo o texto, você vai ver que eles diz que da região da Síria, Decápolis, Jerusalém, da Judéia, da Galileia e da região do Líbano, ou seja, de Tiro e Sidom, essas pessoas vinham até Jesus. Ou seja, acabou que Cafarnaum foi um catalisador de pessoas ali. De toda essa região norte e até mesmo de pessoas vindo do sul, tá? Porque ficava tudo muito perto para as pessoas virem. Então há uma multidão muito grande. O texto diz o quê? Onde Jesus está cercado por pessoas, o que acontece? Ele entra no barco. Por que ele entra no barco? Uma pergunta de espaço. Ele podia levitar, né? Ficava falando lá de cima. Por que Jesus ele pede para entrar no barco? Para se afastar. Para se afastar, tá? Para ele ter, né, assim, porque quando você está cercado de pessoas, você tenta falar quando você está no meio de uma multidão. Tá? Ninguém vai te ouvir.
Então o que precisa dali? Ele precisa de um lugar aberto para que o som naturalmente vá, né? Não tinha microfone, então ele precisa de um lugar aberto, ele vai falar para a multidão vai ficar numa linha ali na beira da praia e ele fica um pouco mais afastado. Esse é um dos motivos, para que tenha uma maior penetração da palavra, porque ele está interessado em pregar, não é tanto em curar. Curar vem como consequência da pregação, certo? Agora, tem um outro detalhe aqui também, porque ele diz que ele vai fazer o quê? Ele vai e pede para entrar em que barco? Barco de Simão. Quem é esse Simão? Pedro. Hã? Pedro. Simão Pedro, né? Agora, esse Pedro, Jesus conhecia ele de algum lugar antes disso? Tipo assim, Jesus chegou lá e disse: ô meu, deixa eu entrar no teu barco aí, porque a coisa está apertada aqui, eu vou ter que dar um jeitinho na coisa. João capítulo 1. João, vamos lá, gente, vamos lá. João capítulo 1. Versículo 40. Quem lê aí para mim? João 1,40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Ó, esse André, ele é um daqueles dois que foram os caras que chegaram para Jesus logo após João ter sido preso. Tá lá antes, inclusive, do próprio milagre de Cana da Galileia, do casamento. Antes disso, esse André é um dos discípulos. Diz que tinham dois, era André e um outro. O outro provavelmente é o próprio João Evangelista aqui. Mas vai lá, continua. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzir é Pedro. Então, qual é o primeiro encontro de Jesus com Simão? É muito antes de todas essas coisas. É praticamente no início, bem ali no start de Jesus. Tá? Agora, não diz que Pedro segue Jesus, certo? Diz simplesmente que Jesus apresentou, André, que é o irmão dele, apresentou o seu irmão para Jesus. Esse aqui é o meu irmão Simão. Simão, esse cara aqui é o Messias. Tá? E aí Jesus vira para ele e fala: você não vai ser mais chamado de Simão, mas de Cefas, que significa Pedro, pedra. Tá? Cef em aramaico significa pedra. Então, a partir desse momento, parece que o Pedro já segue ele, só que não. Você não vê mais Pedro aparecer até esse momento que nós lemos aqui em Lucas. Deu para entender? É como se Pedro tivesse conhecido Jesus, talvez ele até tenha ido até ao casamento, 3 dias depois, mas também voltou para casa. Por quê? Porque ele era pescador. Aí ele estava... Tanto o André quanto o Pedro, que são pescadores, eles estavam lá no sul, ouvindo as palavras de João Batista. Eles não estavam necessariamente seguindo, mas eles foram lá e ouviram ele falar. Estavam passando, ouviram, ficaram lá e acharam legal e tal. Mas eles eram pescadores, lá no norte, na Galileia. Mas porque ele tinha família, né? Tinha família, sim. Pedro era casado, tinha uma sogra. Né? Ele tinha mulher, sogra ele tinha. É outra história. Né? Mas, então, aqui vocês podem ver que havia um certo conhecimento de Pedro com Jesus. Mas nós não percebemos que Pedro estava seguindo a Jesus já. Mas o que, continuando no texto do capítulo 5 de Lucas, voltando ali para Lucas agora, tá? O que nós podemos perceber é que Jesus pregou para uma multidão, né? E ao terminar de pregar para a multidão, no versículo 4, João. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca.
Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Está vendo como ele reconhece Jesus, uma certa autoridade, reconhece em Jesus alguém. Ele não consegue identificar ainda quem, mas ele reconhece. Não, já que é o Senhor que está falando, quem sou eu para dizer contra? Vou lá. Apesar de eu ser pescador há 55 anos e meio, né, o Senhor que era um carpinteiro, numa cidade de Nazaré que ninguém conhece, mas tudo bem, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Né? Mas, e aí continua a história, acho que vocês lembram dessa história, vão lá, pegam um monte de peixe e tal, a ponto do barco, no versículo 7, ao ponto de começarem a afundar os barcos, né? Aí versículo 8, João. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha só, Jesus ele vai ter que repetir de novo para João aquilo que tinha falado antes. Tipo, Jesus deu uma introdução, o Pedro ficou naquela do ataque legal, né? Mas eu sou pescador, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha empresa aqui, porque na verdade, se você se olhar ali o contexto, eles têm uma empresa de pesca. Eles têm sócios, eles têm pessoas que estão trabalhando para eles. Então Pedro, ele era um iletrado, mas ele não era um Zé Ninguém. Ele tinha ali o barco dele, tinha uma associação com outras pessoas ali do local, tá? Então era um microempresário, vai, na nossa linguagem de hoje. E Jesus, ele diz, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A partir desse momento é o momento que eles começam a seguir, não antes. Tá? Esse pessoal aqui, certo? Algum comentário? Então não foi de primeira que eles aceitaram o convite? Não, pode ser que eles tenham ido, visto, aquela coisa. Eu vou lá para ver. Viu? Achou legal. Talvez ele ouviu a pregação lá e viu aquela confusão lá em Nazaré, esse pessoal, e vazou. Qual João? Qual? Tem tanto João aqui. Então, são filhos de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Tem trocentos milhões de João naquela época. Mas não... Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não necessariamente esses aqui são discípulos. Depois ele vai escolher os discípulos. Sim. Sendo oferecido Simão Jesus ele está fazendo o ministério dele justamente na cidade natal desses caras aqui, tá? Então Cafarnaum vai ser o centro do ministério daqui para frente de Jesus. Jesus está toda hora ou em Cafarnaum ou nas adjacências. Olha a palavra bonita, adjacências de Cafarnaum, tá? Porque o ministério dele vai ser focado somente lá. Jesus ele não começa a ir para cima, para baixo, para o lado, vai atravessar, vai até Roma, depois volta, aí vai à Espanha, aí depois vai para o Egito, e depois vai para a Jordânia. Não, ele concentra sempre aqui. Existe uma única exceção, a grande exceção, não é a única, mas a grande exceção é o que nós vamos ver a partir de agora. Após transferir sua residência para Cafarnaum, acontece, segundo o livro de João, agora a gente vai para João, no capítulo 2, uma ida de Jesus para Jerusalém. João capítulo 2, versículo 13. Quem ainda não leu? Quando
já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Ok. Então isso é logo após essa história toda de Cafarnaum, de Pedro e tudo mais. Então Jesus já tem alguns discípulos. Discípulos é modo de dizer, né? São pessoas que estão seguindo a ele. Tá? Porque os 12 discípulos vão ser escolhidos só depois. Lembre, é uma multidão que está indo atrás de Jesus. Jesus tem um contato com várias pessoas. E talvez ele tenha chamado várias pessoas. Mas escolhido depois de algum tempo, ele escolhe 12. Mas ele está lá e está dizendo, vem. E mais para frente ele vai escolher definitivamente 12, vai escolher. Tá? Mas aqui ele está no meio da multidão, as pessoas estão indo atrás dele. Certo? Então diz que ele vai, depois disso, ele vai para, depois disso ele desceu para Cafarnaum. Então, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Subiu por quê? Mais uma vez, não é uma questão de que parece que para lá desce, para cá sobe, né? Puramente de geografia. Aqui é mais baixo, aqui fica no meio, e Jerusalém, que fica aqui, fica mais alto do que todas elas. Jerusalém fica mais ou menos a 750 metros acima do nível do mar. Em relação a Cafarnaum, se Cafarnaum está a 250, 750, 900, 1000, né? 1000 metros de desnível entre isso e isso. Tá? Então ele sobe, na verdade, apesar de ele estar descendo. Então, continuando. Aí ele está indo, mas é mais específico, é a Páscoa. O que acontece na Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa, certo? É uma festa especial dos judeus. E assim nós acabamos o nosso curso de hoje. Cenas do próximo capítulo. Tá, então ele está indo. Para aqueles que chegaram muito atrasados, isso tudo vai estar na internet amanhã. O que eu estava dizendo mesmo, antes de ser bruscamente interrompido? Jesus ele está indo para a Páscoa a Jerusalém, depois dele ter se transferido. Viu como o texto está numa ordem? Ele diz que ele estava em Nazaré, ele tinha feito um milagre, diz que ele desceu para Cafarnaum e depois disso, após algum tempo, ele está subindo para Jerusalém. É a mesma sequência. Gente, os 4 evangelhos, eles nunca contam toda a história, os 4. Tá? Eles vão selecionando as histórias, eles são complementares uns aos outros. Por isso que aqui em João, você vai ver ele transformando logo no capítulo 2, no começo, ele transformando a água em vinho, daqui a pouco ele já está indo para Jerusalém. Mas o próprio texto está dando esse parênteses que ele esteve em Cafarnaum. Ele não conta toda a questão de que ele foi ameaçado em Nazaré, que ele foi expulso, que ele fugiu e tudo mais. Simplesmente constata que ele foi para Cafarnaum, não diz os porquês em João. A gente viu nos outros textos que diz. Tá? Então ele está indo para Jerusalém na Páscoa. Fazer o quê? Continua, por favor, minha querida. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de portas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas das camisas e virou as suas mesas. Os que vendiam pombas dizem: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai uma casa. Seus discípulos lembraram, está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Ok. Então, quando você chega nessa parte aqui, você vê que aparentemente é a primeira ida, até onde pode se saber, a primeira ida de Jesus a Jerusalém após o início do seu ministério, após o início desse ano que nós estamos trabalhando aqui, tá? Porque antes ele já esteve em Jerusalém, quando ele está aos 12 anos, etc. Agora é a primeira vez que ele está indo após o início do seu ministério. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai até o templo. Bom, o templo é uma coisa interessante, porque o templo ele estava montado em cima de uma plataforma, tá? Feita por Herodes. Era tipo um quadrado, não é bem quadrado, mas para a nossa coisa aqui é um quadrado, tá? É quase como um trapézio. Em cima desse quadrado, mais ou menos aqui, ficava o templo.
Tá? Então o templo, ele tem... Esse aqui é o pátio do templo. Não, é o templo. Tá? E aqui dentro nós temos o Santo dos Santos, aqui é o Santo Lugar, aqui tem o lugar dos sacrifícios, e aqui tem uma espécie de átrio. E esse pessoal que eles estavam fazendo, eles estavam provavelmente nessa região de fora. Não era no próprio templo, mas era na região que dava acesso ao templo. Porque havia duas entradas. Havia uma entrada aqui, mas a principal era aqui. Lembra? A entrada e a saída. Tinha as 3 portas e 2 para a entrada e saída. Então, os cambistas, como sempre, se elas são espertos, eles ficam onde? Onde que o povo está entrando, onde tem movimento, onde eles vão precisar comprar e trocar coisas, comprar os animais, trocar moedas e tudo mais, para fazer o sacrifício aqui. Então o povo entrava por aqui, os cambistas estavam aqui. Jesus olhou aquilo e disse: seus bandos de sem vergonha safados, isso aqui não é lugar que você está vendendo. Porque aquilo realmente não era lugar, aquilo ali era lugar para o povo estar, para as pessoas estarem. Não era para ter comércio ali em momento algum. E aí Jesus pega, ele diz que pega umas cordas e faz um chicote. Ele nem estava com o chicote na mão. Provavelmente ele pegou umas cordas que estavam ali no chão, enrolou, deu um nó, deu um jeito e começou a rodar a baiana. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas não entravam no templo. Eram só os sacerdotes. Por isso que tinha que ter um pátio grande junto. As pessoas, eu acho que elas levavam o sacrifício até aqui para fazer o sacrifício. No próprio templo ninguém entrava, só os sacerdotes. Mas as pessoas passavam, compravam, trocavam o que precisava aqui, levavam os bichos lá para ser sacrificavam e eles saíam por esse outro aqui. Então o pessoal tudo está nessa região aqui, os cambistas. É nessa parte que os estrangeiros podiam chegar apenas? Os estrangeiros nem podiam chegar. Nem aqui? Está fora de fora. Não podia chegar em lugar nenhum. Provavelmente a lei nunca proibiu o estrangeiro de entrar. É uma proibição dos judeus. Deus mesmo nunca proibiu. Mas isso é um capítulo à parte. Não, então só para dizer que eles estavam no lugar do povo, por isso Jesus estava bem insatisfeito, né? Porque as pessoas não tinham lugar para ficar, então. E não era, o objetivo não era, tipo assim, eu vou fazer o sacrifício, então eu vou lá comprar uma coisa e sacrifico. O objetivo do sacrifício é que você tinha que pegar algo que era seu, entre outras coisas. Não é só você chegar lá e levar o dinheirinho e comprar. Quando você vai sentir que você gastou dinheiro, é diferente. E que você sentir que você está dando algo que é seu e você gosta. Como você oferecer, por exemplo, uma ovelha do seu rebanho, que é a melhor ovelha que você tem. A sensação, o valor é diferente, né? Mas, por exemplo, do templo mesmo ninguém entrava. O templo em si não era grande. Ele tinha que ter um pátio grande em volta. Então, quando todo o povo era convocado, por exemplo, como esse caso da Páscoa, né? Na Páscoa todo o povo era convocado para estar ali. Onde eles iam ficar? Onde ia ter todo um país? Na área externa. Bom, Jesus entra lá e faz a confusão. Se vocês verem um pouquinho mais para baixo, diz que ele expulsou inclusive os animais. Até os animais foram jogados. De uma certa forma, para os animais foi festa, porque eles estavam lá para morrer mesmo. Então, vamos picar a mula daqui, literalmente. Não. Tá? E ele expulsa todo mundo. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. No final do ministério de Jesus, na última semana, quando ele está para ser sacrificado, morto lá em Jerusalém, tá? Ele entra no templo e o que ele faz? Pega um chicotezinho e faz a mesma coisa. Ou seja, existem 2 purificações do templo, não é só uma. Tá? Acontece essa primeira e depois na última semana de Jesus aqui na Terra. Certo? Então, do tipo assim, Jesus fez isso aqui, mas não adiantou muita coisa. O povo voltou para lá. Tá? Porque não tinha uma autoridade, né? Os caras até perguntam agora nessa sequência de texto aí. Que autoridade você tem para fazer essa confusão, para expulsar todo mundo daqui? Quem você é? Que sinal você tem para mostrar, né? Uhum. O pessoal só sai daí para comer de apanhar. O
o louco chegou, começou a bater em todo mundo, deixa eu picar a mão daqui, porque senão eu vou apanhar também junto com os animais. Mas não foi uma ordem, porque ele não era uma autoridade do templo, ele não era sacerdote, né? Alguém importante no templo que tivesse essa autoridade para dizer que não pode fazer nada aqui, é proibido fora. Olha o 2,19. Quando ele pergunta, com que autoridade você está fazendo isso tudo aqui? E aí ele diz, Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Ou seja, na verdade ele está reivindicando a autoridade para ele mesmo. Ele é a própria autoridade que eles estão pedindo. Com que autoridade? Eu sou a autoridade. Mas o pessoal que não entende já parte para o outro lado. Tá? Os judeus responderam que o templo foi construído, eles não entendem nada do que Jesus estava falando. Você imagina, os caras estão lá, perderam tudo, as pombas tudo voando, os bois saindo. Você acha que o cara está entendendo o jeito que Jesus está falando? Então nem o cara está preocupado com o dinheirinho dele que está voando literalmente pelo espaço. Tá? 23. Eu tenho que correr aqui, gente, eu tenho só mais 5 minutos para passar uns textos mais importantes aqui. 23. Enquanto eu estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Tá? Então, Jesus ele está em Jerusalém, ele não só pega e faz essa confusão lá no templo, mas ele também cura e faz vários sinais miraculosos. Ou seja, em outras palavras, ele vai curar as pessoas. Tá? O Evangelho de João não diz como que foi, onde que foi, quem foi. Ele não dá detalhes, simplesmente que muitos sinais. E as pessoas começam a crer nele. Então, se vocês parar para perceber, Jesus ele estava em Cafarnaum e a sua fama corre por todo o norte. Agora ele está em Jerusalém e as pessoas estão lá na Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a principal festa dos judeus. Ou seja, é na Páscoa que todo mundo, do mundo inteiro daquela época, né, vem para Jerusalém para fazer o sacrifício. Porque era o sacrifício da Páscoa, o principal. Jesus está fazendo os milagres lá. Por quê? Porque esse povo que está ali vai voltar para casa. Mas vai voltar para casa com alguma coisa já para pensar. Tá? Certo? Então Jesus conseguiu chamar a atenção, fez a purificação, fez milagres e tudo mais. Isso é tão importante que o capítulo 3 ele não está fora do contexto. Vamos tentar passar o capítulo 3 antes que acabe lá. Capítulo 3. Quem começa lendo o capítulo 3, por favor? Mais alto, gente, então estou ouvindo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ok. Então o texto está dizendo que um determinado cara, chamado Nicodemos, vem a Jesus à noite, na calada da noite, meio do tipo assim, ninguém vai me ver, ninguém vai saber o que eu estou fazendo aqui, mas ele vai e tem uma conversa com Jesus, certo? Ele era uma autoridade entre os judeus, e diz que ele veio a Jesus à noite, ou seja, ele foi atrás de Jesus, não foi Jesus que foi atrás dele. Ele chega lá e começa uma conversa. E olha a base da conversa, como é que ele começa? Gente, quando uma pessoa ele faz uma declaração, você tem que prestar atenção na declaração dessa pessoa. A base da declaração dele é: ninguém pode fazer sinais a não ser que venha de Deus. Então, esse Nicodemos, ele estava vendo tudo que estava acontecendo, os milagres que Jesus estava fazendo em Jerusalém, e ele é convencido pelos milagres, ele vai até Jesus. E aí ele tem essa conversa com Jesus que a gente conhece. Aqui aí Jesus fala: você tem que nascer de novo. Aí ele responde: mas por acaso eu já sendo velho, vai entrar lá na minha mãe de novo. Aí Jesus: você é burro, hein? Você é mestre de Israel, não está entendendo? Aí Jesus ele explica o que é o nascer de novo. Seria o nascer de novo, a palavra na verdade melhor seria, a tradução é nascer do alto, mas ela tem essa dupla conotação, tanto nascer de novo quanto nascer do alto. E Nicodemos se perde nessa história de nascer de novo, ele acha que vai reencarnar, ou vai voltar lá para dentro. E acho que a mãe dele ainda deve estar viva, porque nem pergunta sobre a mãe, né? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe.
perguntou a Nicodemos, né? Como é que pode ser isso? Aí Jesus vai, explica. Tá? Até o versículo 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ponto. Aqui eu faço uma parada, porque 3,15, ponto. Aí começa, depois do 3,15, tem qual é o próximo versículo depois do 3,15? O 16. João 3,16, famoso, que diz, sem ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o único versículo que eu acho que eu sei de cor. Ah não, Jesus chorou também. Então, isso eu não sei. João 11. Agora o versículo eu não lembro. Então, essa declaração famosa do Evangelho, que todo mundo proclama e tudo mais, se você for ver o texto, aparentemente não é uma declaração de Jesus, não sai dos lábios de Jesus. Se você for na sequência dos 17, 18, 19, 20, 21, você vai perceber que, na verdade, esse do 16 ao 21 é uma explicação do João do versículo anterior, que é o 14 e o 15. Está entre aspas, né? Do 16 ao 21. Claro, no texto original não tem, mas você fazendo uma análise do texto, você vai perceber que é uma explicação do versículo anterior. Tá? Em outras palavras, muito tempo depois, João, pensando naquele encontro, ele faz uma explicação do que Jesus estava... Porque eu acho que nem o João entendeu essa história aqui. Outra coisa, João ele é o único a narrar esse encontro. Provavelmente João é o único, ou praticamente talvez o único que tenha ouvido essa conversa. Os outros evangelistas não falam sobre essa conversa, só João. E João, ele é considerado o discípulo mais perto de Jesus. Ele é o mais próximo, é chamado o discípulo amado de Jesus. Então, provavelmente, quando o Nicodemos está conversando com ele, o João está ali do ladinho. Lembra que o João ele é um dos primeiros a seguir Jesus. Então, ele é mais próximo de Jesus, ele é mais amigo de Jesus. E ele ouve essa conversa. E ele vai reproduzir essa conversa no seu evangelho. Os outros, talvez não ouviram, não se interessaram, etc. Mas eles não reproduzem. E os discursos de Jesus são mais preservados no livro de João por causa disso. Os outros viram os milagres. João estava perto do lado de Jesus quando Jesus estava falando com as pessoas. Por isso que João ele reproduz mais os diálogos. Tá? Então, nós acabamos o nosso texto de hoje bem exatamente nesse texto, onde Jesus está em Jerusalém, junto com Nicodemos, fazendo essa declaração muito importante. Semana que vem, nós vamos ver Jesus descendo e voltando para Cafarnaum, onde vai começar uma série de milagres. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Só uma vale a minha esposa. Certo? Quem quiser o material, me inscreva, porque agora eu estou conseguindo organizar ele. Essa semana foi bem difícil, mas agora ele está um pouquinho mais organizado. Tá? Então, obrigado pela atenção. Passemos agora para o culto.